Glória a Deus. Deus já tem falado conosco através dos louvores, mas ainda Deus, Ele tem uma palavra aos nossos corações. E caso a gente passar um pouquinho, irmãos, não fique triste, viu? Os ímpios aí ficam nas suas festas aí, viram à noite aí falando de um velhinho de chapeuzinho vermelho, que não sofreu dor nenhuma, não morreu numa cruz, mas ele é reverenciado, ele é adorado aí para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. E agora nós vamos estar fazendo menção de Jesus Cristo, amém? E é com muita alegria que eu queria chamar o pastor Jailton. Pastor Jailton, ele é ali da congregação de Pedrinhas, nosso amigo, companheiro, juntamente ali com a sua esposa, diaconisa Elisângela, e mais a comitiva que veio com o pastor. E nós estamos agradecidos pela vida sua, pastor, pelo atendimento, por nos vir nos atender. Que Deus continue te abençoando de uma forma especial. Vamos dar um bem-vindo bem caloroso ao pastor Jailton, irmãos. Seja bem-vindo em nome de Jesus, com a palavra ao homem de Deus. Meus irmãos, cumprimento o pastor André Massi, sua esposa e toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, vamos aproveitar o ensejo de estarmos em pé. Abra sua Bíblia no livro de Daniel capítulo 6. Eu peço ao irmão que, por gentileza, o sonoplasta, aumenta mais um pouquinho o microfone, minha voz é baixa demais. Amém, obrigado. Daniel capítulo 6, verso 1, que nos diz assim: Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes três presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que o príncipe pudesse prestar-lhe contas e o rei não tivesse nenhum dano. Amém? Tome assento, glorificando e exaltando o nome do Cordeiro. Queridos e amados irmãos, eu louvo a Deus por estar aqui, amém? Eu que sou grato a Deus e ao pastor André Massi por este convite, missionária Eliane, muito feliz de estar aqui, queridos, pregando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza de que Deus já falou de várias maneiras aqui nesta noite, mas ainda Ele vai continuar falando, porque Ele é Deus. Você me ouve, diz amém? Prometo para os irmãos ser breve, creio que daqui para umas 12h30 a gente está finalizando. Você pode dar um glória a Deus? Serei sucinto. Queridos e amados irmãos, nos deparamos com uma palavra muito conhecida de nós, leitores da Bíblia Sagrada. Vai falar de um homem chamado Daniel. Este era profeta, queridos e amados irmãos, judeus, deportado para a Babilônia. Há quem diga que quando Daniel, aleluia, chega ali na Babilônia, queridos e amados irmãos, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. Louvado seja Deus. Os historiadores também afirmam, queridos e amados irmãos, que Daniel foi um jovem, um homem muito sofrido. Ele viu, aleluias, Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir Jerusalém, e assim sucessivamente. Ele tinha motivo de sobra, pastor André Massi, missionária Eliane, para quando chegasse ali na Babilônia, ele se corromper. Mas Daniel decidiu, aleluia, ser um homem reto, um homem íntegro, ouvir a voz de Deus, aleluias, louvado e exaltado seja o nome do Cordeiro. O que vemos, queridos e amados irmãos, no livro de Daniel, capítulo 6, é uma escolha. A Bíblia vai dizer que Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes.
120 príncipes. Dentro desses 120 príncipes, ele escolhe 3 para ser, aleluias, presidentes. E queridos e amados irmãos, mais chamativo a atenção, ele decidiu colocar primeiro, ou seja, Daniel, ele decidiu colocar primeiro. Só que, queridos e amados irmãos, o que acontece aqui é algo muito interessante. Eu tenho certeza que eu estou pregando para um povo que, assim que nem eu, entende a chamada, entende a missão no reino de Deus, e não vai sair daqui da mesma forma, da mesma maneira, porque o Deus que me trouxe nesse lugar, ele é o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, e irá livrar você também dessa situação difícil que talvez você esteja enfrentando. O rei achou por bem, queridos, colocar Daniel como primeiro. Quando o rei coloca Daniel como primeiro, os inimigos, eu posso usar esse termo de Daniel, eles ficam meio que enciumados. Eles não aceitam aquilo, aleluia, e eles começam a cochichar um para com o outro, e eles buscam conselho, louvado seja Deus, para tentarem pararem Daniel. E o texto diz, queridos e amados irmãos, que eles tramam contra a vida de Daniel, queridos e amados irmãos. Eles buscam falhas em Daniel, só que a Bíblia vai dizer, exaltado seja o nome do Cordeiro, que Daniel era um homem que orava, Daniel era um homem que buscava, era um homem temente a Deus. Escute a história. Eles buscar falha em Daniel. Eles vão até o rei e dizem: olha, rei, vamos assinar aqui um decreto. Todos aqueles que for pego adorando a outros deuses, seja lançado na cova dos leões. O rei assina aquele decreto. Queridos e amados irmãos, para eles o laço estava pronto. Mas escute a história. A Bíblia vai dizer, queridos, que eles procuraram buscar falha em Daniel e eles não encontraram. Eles dizem: olha, não há nele falha alguma, vamos buscar na lei do Deus dele. E a Bíblia vai dizer, queridos, que quando Daniel, aleluias, ele recebe ou fica sabendo daquele decreto, louvado seja Deus, ele vai para o seu quarto, ele abre a janela do seu quarto e ele passa a orar ao seu Deus 3 vezes por dia. O texto diz que eles pegaram Daniel orando. Faz um fundo aí, no final eu te dou um abraço. Eu admiro esse músico. O texto diz que eles pegaram Daniel orando. Eles vão até o rei, Alabaia, Seve, e dizem: rei, o Senhor firmou um decreto que aquele que fosse pegado adorando a outros deuses, antes, durante os 30 dias de decreto, fosse jogado na fornalha de fogo, na cova dos leões, perdão. Nós achamos um judeu orando em minha língua para os irmãos entender a outros deuses. O texto diz, queridos, que o rei, ele se entristece, ele jejua naquela noite, porque o coração dele amava Daniel. O rei Dário amava Daniel. O que o rei tinha feito era irrevogável, não podia. Só que a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, aleluias, que o rei, ele ordena para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Eu estou adiantando modo horário. Que Daniel fosse lançado nas covas dos leões. Só que quando Daniel está de saída, o rei Dário chega para Daniel e diz: Daniel, que o Deus vivo te livre. Queridos, segundo os historiadores,
aqueles leões, eles não se alimentavam, porque eles eram preparados apenas para se alimentar de pessoas desobedientes. Só que havia um ali que estava entrando naquela cova, que era inocente. O texto diz: eu quero te dizer para você, Adeperus lagarto, pode se levantarem contra a minha vida, contra a tua vida, como for, mas o Deus que livrou Daniel, ele é o mesmo e não muda. Ele é o mesmo e não muda. Lançam Daniel nas covas de leões, trancam aquela cova, fecham, colocam a pedra, e Daniel passa a noite ali. O rei madruga. O texto deixa bem claro, diz que ele não come, ele não dorme. Ele muito entristecido com a situação. Mas no outro dia bem cedo, você me ouve e diz amém, ele vai lá e ele chama Daniel. Daniel, filho do Deus vivo. O texto vai dizer que Daniel responde lá de dentro. Ele manda que tirassem Daniel para fora. Tiraram Daniel. Imagino eu agora, pastor, eles conversando ali, eles dizendo um para com o outro. Daniel, o rei dizendo para Daniel: a narrativa é minha agora. Daniel, teu Deus te livrou. Daniel, pois é, rei, passei a noite aí com esses leões, dormi no meio deles, olha, rei, e nem sequer um deles olhou para mim. Muito pelo contrário, rei, eu futuquei, eu abusei desses leões, mas parece que eles estavam jejuando, parece que eles não queriam, quem sabe, se alimentar. Queridos e amados irmãos, eu quero te dizer que vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Deus, vale a pena. Elevante eu soube, alabacandarai, o levante, a inveja missionária. Esses 120 exento Daniel. Quando Daniel sai da cova dos leões, o rei diz: esse decreto vai ter que ser mudado. Na minha narrativa era como se o rei estivesse dizendo: está errado, como é que pode? A gente cansa de lançar pessoas aí dentro e esses leões comem, e esse homem nem sequer esses leões arranhou. Tem que mudar esse decreto. E antes de mudar o decreto, ele diz: olha, pega todos que acusaram Daniel. Pega todos que acusaram quem? Daniel. Ai daqueles que nos acusam, ai daqueles que se levantam, ai daqueles, queridos, que nos apontam, ai daqueles que sem motivo algum se levanta contra a nossa vida, fala mal da igreja, fala mal dos pastores. Ai daqueles, o rei diz: olha, pega esses que se levantaram contra a vida de Daniel e lança eles. O texto diz, está escrito, pode ler: lança eles com filhos, com esposas, lança eles na cova dos leões. A minha Bíblia é fiel em dizer, queridos, que quando jogaram aquele povo dentro da cova dos leões, antes que eles tocassem terra, os leões no ar destruíram. A batalha serve, a lavacose, a lavacandará. Agora preste atenção.
irmão, o interessante, o mais interessante, jogaram Daniel da mesma forma. O leão tocou? Não. Por quê? Porque Daniel era obediente. Daniel não se importou com decreto algum do rei. Daniel apenas se importou em adorar ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você, não se importe com aquilo que tem feito para você. Eu sei que entrou pessoas por esta porta, aleluia, angustiada, triste, abatida, talvez decepcionada. Eu quero dizer para você que Deus é contigo. Assim como Ele livrou Daniel das covas dos leões, Ele vai livrar você desta perseguição, desta luta, desta prova, porque Ele é Deus. Ele é Deus, queridos. Ele é Deus fiel e verdadeiro. Nesses últimos dias, há quem diga que está sendo difícil para nós cristãos. É perseguição na igreja de Deus por todos os lados, pastor. Há tanto vento de doutrina, tanta inveja, tanta coisas banais. Mas eu quero te dizer para você, se você continuar obediente, crendo, acreditando no Deus que te chamou, no final vai dar certo para a glória do Deus vivo. O rei muda o decreto. O rei muda o decreto. Ele muda. Ele diz: olha, todos aqueles que não adorarem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo, imutável, para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio dura até o fim. O verso 27 está escrito: Ele livra e resgata, e Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Todos esses vão ter que adorar o Deus de Daniel. Sabe o que é que eu entendo com isso? Todos aqueles que um dia se levantaram contra nossas vidas, missionário, missionária, vai ter que olhar para você e dizer: verdadeiramente Deus é com ele, verdadeiramente Deus é com ela. Todos nós temos uma missão, repito. E a de Daniel não foi fácil. Há missionários e missionárias aí agora pelo mundo afora, longe dos seus parentes, aleluias, longe do seu lar, longe da sua cidade, muitos do seu estado, do seu país. Mas aprove a Deus guardar esses homens, livrar esses homens dos ataques, das lutas, das afrontas. A Ásia, querido, é um lugar de guerra espiritual, também um lugar de luta, e nós precisamos orar por estes missionários, por esses homens corajosos, que todos os dias, querido, ali espiritualmente falando, são lançados de cova de leões, de poços, de cavernas. Mas me chama a atenção ver eles não desistirem, ver eles não recuarem, por causa simplesmente do chamado de Deus na vida deles. Cadê você que tem chamado? Levante a mão que eu quero profetizar. Eu quero profetizar que Deus vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar saúde para você continuar essa jornada na terra. Não desista não. Não desista. Ah, pastor, mas a luta
A luta é grande. As provas me cercam, me rodeiam. Sabemos que não é fácil, mas também sabemos que há uma recompensa para os eleitos de Deus. Haverá recompensa para a sua vida, haverá recompensa para a sua família, para a sua casa. Não desista de servir a Deus. Uma certa feita, queridos, eu ouvi um testemunho de um jovem. Este jovem, ele decidiu se converter. Só que a família dele era toda idólatra, adorava outros deuses. E ele decidiu se converter. E ali dentro de casa começou um grande conflito, uma grande guerra, pastores, entre ele e a sua família. O pai dele colocou ele de quarentena, trancou ele dentro de casa. E mesmo assim ele dava um jeitinho de fugir e ia à igreja adorar a Deus. Quanto mais ele fugia e ia à igreja, mais o pai se revoltava. Então, sem aquele jovem saber, o pai se revoltou tanto, o pai se irou tanto, possessos de espíritos malignos, que começou a colocar veneno na comida daquele jovem. Aquele jovem, quando chegava dos cultos, das adorações que eles faziam ali a Deus, ele ia diretamente comer, e o pai ali tinha colocado veneno naquela comida, só que não acontecia nada com ele. Um certo dia, aquele jovem na igreja, cabisbaixo, chorando e pedindo: Deus, liberta minha família. Senhor sabe como está a minha situação lá em casa, liberta a minha família. Ele olha e vê parar na porta da igreja um carro. Quando ele olha, era o pai dele. E ele para e pensa: meu Deus, meu pai vai me envergonhar, meu pai vai me tirar daqui de dentro à força. Deus, que situação é essa? E o pai dele entra, senta no cantinho lá no fundo, e próximo de terminar o culto, ele chama alguém e diz: olha, vai lá e diz a este pastor aí que eu quero falar, eu quero uma oportunidade, por favor. Eu não posso sair daqui sem falar o que eu tenho que falar. Nem que esse seja o último dia da minha vida, mas eu tenho que falar isso. Disseram para o pastor disse: pois não, chama ele. Ele se apresenta, ele diz: olha, eu sou o pai de fulano de tal. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em Deus. Há meses que eu venho tendo um conflito com o meu filho, impedindo de todas as formas. Eu fiz de tudo para ele não servir esse Deus. Eu comecei a colocar veneno na comida dele para matar ele. E eu via que nada acontecia. Eu dobrei a dose e nada acontecia. Hoje eu estou aqui, meu filho, para te dizer que Deus é contigo. E eu quero aceitar esse Jesus como o único e suficiente Salvador. Deus faz desta forma, querido. Deus livra da cova dos leões, Deus livra do veneno, Deus livra da perseguição, Deus livra dos laços de morte, porque Ele é Deus. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que nem eu, que não era nem para estar aqui mais. Mas sabe por que você está? Porque a graça dele te alcançou. Então continua mais um pouquinho, não desista não.
vale a pena ser fiel. Repito, Deus livrou Daniel da cova dos leões. Ele vai te livrar desta luta, desta dificuldade que você talvez esteja vivenciando, esteja passando. Tenha calma, é só questão de tempo e o tempo não é teu. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Glória a Deus. Mas você pode dizer: pastor, eu ouço isso há tanto tempo, e daí? Abraão esperou 25 anos para que se cumprisse uma promessa na vida dele. Aguarda, espera, porque grande ainda é o que Deus tem para fazer na sua vida. Uma certa feita, eu muito novo, alguém disse para mim: olha, jovem, eu vejo você pregando a palavra do Senhor. Eu não sabia nem o que era isso, irmão. Eu não sabia nem o que era isso. Olha, jovem, eu vejo Deus fazendo uma obra linda na sua vida. Eu não sabia nem o que era isso, irmão. Outros chegavam para mim e diziam: olha, jovem, eu vejo você pastoreando um povo. Eu não sabia nem o que era isso, irmão. E eu começando ali, todo atrapalhado, ia para os cultos muitas das vezes só por ir. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que cura, que liberta, foi entrando dentro de mim. Eu fui passando a entender os mistérios de Deus na minha vida, e hoje eu estou aqui faz mais de 14 anos, pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus é bom, que Jesus sara, que Jesus cura e que Jesus liberta e transforma a vida. Finaliza agora, prometo. O rei Dário chama Daniel para fora. Sai para fora, Daniel. E Daniel sai com vida. Com vida. Daniel estava numa luta ali, sim ou não? Sim. E não era luta com qualquer um, era luta com leões ferozes. O que eu posso entender, para a gente finalizar também, o que eu posso entender também é que Daniel sabia o Deus, conhecia o Deus que ele servia, sim ou não? Sim, ele sabia, ele tinha essa certeza. Não era à toa que ele orava 3 vezes por dia. Mas quem sabe, a confiança de Daniel foi tanta em Deus, que mesmo ele sabendo que estava em uma batalha, ele não precisou nem brigar, nem guerrear com os leões, porque Deus fechou a boca dos leões e amansou eles. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você: fica quieto, entrega tudo nas mãos de Deus, confia nele e deixa Deus fazer por você aquilo que você não pode fazer. Sabe por quê? Daniel não tinha força suficiente para lutar com aqueles leões. Então ele fez o quê? Apenas confiou, apenas acreditou. É o que eu e você precisamos fazer. Estamos no século 21, missionária pastor André Massi, e conhecemos pessoas que entregam as coisas na mão de Deus, amanhã vai lá e tira. Quer resolver com as suas próprias forças? Não dá certo. Entrega nas mãos de Deus, confia, espera. Espera em Deus. Espera em Deus, igreja. Acredita. Mas o evangelho hoje, pastor, é moderno.
moderno, sabe? O fulano disse isso, que eu vou ter um cargo, que eu vou ter uma terra, que eu vou ter um apartamento. Isso é conversa fiada, queridos. O evangelho é renúncia. O evangelho é renúncia. Nós precisamos renunciar todos os dias. É fácil para o senhor, pastor? Para mim também não é. Há muitos ventos de doutrina aí, queridos. Há muitos ventos de doutrina. Eu conheço cristãos velhos que estão com a mente bungada. Você tem um princípio, e isso é inegociável. Não negocia seu princípio bíblico, guarda ele, fica onde Deus te colocou, honra seu ministério, honra seus pastores, e tenha certeza que muitas coisas Deus irá fazer nas nossas vidas. Você crê nisso? Dá um brado de glória bem grandão. Que Deus abençoe. Tem alguém nessa noite que entendeu a palavra e quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Que entendeu que Ele tira alguém das provas difíceis, livrou Daniel da cova dos leões. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Vem aqui na frente que o pastor vai orar por você. Tem alguém para Jesus? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida do nosso pastor por esta palavra. Deus falou conosco, tem endereço certo essa palavra, irmãos. Deus sabe o que está em oculto. Nada fica escondido diante de Deus. Não se desespere, não se apavore. Deus está vendo tudo. Tudo que estão tramando, que estão falando, que estão fazendo, que estão boicotando. Deus está vendo todas as coisas. Servo de Deus não luta com as suas próprias armas, apenas aguarda no Senhor e luta em oração, amém? Eu quero agradecer também a minha oportunidade, agradecer por esse último culto de missões. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, contribuintes, colaboradores da obra missionária. Que Deus derrame bênção, sacudida, transbordante, recalcada na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe pastor Jailton por essa boa palavra. Isso reforça a nossa aliança com Deus, irmãos. A gente tem que entender que Deus, ele não tira. Sem as lutas, sem as dificuldades, como o nome dele será glorificado, pastor? Sabe onde Deus é glorificado? Nas suas lutas. Deus é glorificado no seu medo, nas suas dificuldades. É aí que Deus é glorificado. Ele só pede a gente que confie nele. Ei, precisamos confiar no Senhor. Ele continua fechando boca de leão. Ele continua livrando o crente da cova. Ele continua livrando, guardando, porque Ele é poderoso. Ele é Pai. Ei, irmão, deixe que fale, que pensem, mas continue como foi pregado aqui. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Deus é fiel.